finalizar o livro de Atos. Então vai lá para Atos 28. Uau, que jornada, hein? Na verdade, nós estamos aí mais de um ano, né? Em Atos, porque não foi sequencial, não tem como toda terça a gente meditar, mas foram 28 capítulos que nós paramos para refletir a palavra de Deus. E hoje nós vamos aí na reta final, Atos número 28. Vamos fazer o seguinte, você já pode se assentar? Pode se assentar, porque nós vamos lendo e eu já vou ministrando a palavra. Se vocês puderem me ajudar no Data Show, tem internet aí não? Então digita lá no Google, porque eu acho que apagaram o documento, digita Viagem de Paulo a Roma, daí vai aparecer o mapa ali, você joga na tela para a gente, tá bom? Obrigado. Atos 28, então nós vamos começar a nossa leitura, lembrando, você que talvez não veio nas outras ocasiões, né, nos outros capítulos, nós pegamos o livro de Atos para estudar a respeito de marcas de uma verdadeira igreja. Marcas de uma verdadeira igreja. A nossa intenção foi olhar justamente para a igreja primitiva, que não era uma igreja perfeita, era uma igreja também que tinha os seus desafios, tinha os seus problemas, estava mergulhado num mundo que também tinha muito pecado, tinha muita distorção, tinha muitas práticas que ia contra a lei de Deus, era sim uma igreja que também tinha as suas heresias que precisavam de correção, mas é uma igreja que tem muito a nos ensinar. E quando nós olhamos para a igreja, que os apóstolos que estiveram andando com Jesus, eles reproduziram isso, nós podemos ver essas marcas de uma verdadeira igreja. Consequentemente, quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, de você. Igreja, nós falamos, claro, na maioria das vezes em coletividade, mas sempre que fala em igreja, você precisa pegar o espelho e colocar assim diante de você. Eu fico perplexo com alguns cristãos que falam muito mal de igreja, porque igreja é isso, igreja é aquilo, e se esquece, se eles estão também aliançados na cruz, eles são igreja, nós somos igreja, e que as críticas sirvam para nós também. Então, é um assunto extremamente interessante, porque fala das marcas de um verdadeiro cristão. Nós já aprendemos aí, já passou de 100 das marcas que nós aprendemos, e hoje nós vamos ver mais algumas marcas importantes dessa verdadeira igreja em Atos 28. Para que você se localize ali, nós vimos em Atos 26, 27, né? Paulo foi preso em Jerusalém, depois foi mandado para Cesareia Marítima, e agora, como ele havia apelado a César, foi dado então a permissão. Quer ir para César? Vai para César. Só que nessa trajetória de barco eles enfrentam muitos problemas, muitas tempestades. O capítulo 27 vai falar de tudo isso, e o capítulo 27 se encerra com o naufrágio do navio. Ou seja, o navio vai a pique, todos se lançam ao mar, todos esperavam a morte, mas Paulo se levanta antes dizendo, ninguém vai morrer, e agora eles se lançam ao mar, e todos são arremessados numa ilha. Alguns vão nadando, outros não sabiam nadar, se agarram numa madeira ou alguma coisa que flutuasse, e todos chegam numa ilha. E o texto então começa dizendo em Atos 28, capítulo 1, da seguinte maneira: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Só uma pausinha aqui para a gente imaginar a cena, né? Lá no mapa você pode ver, nós já estamos aqui embaixo, ó, aqui em Malta, na ilha de Malta. Meses e meses e meses para chegar ali, né? Agora eles estão em Malta, e ali nós temos alguma certeza, estava muito frio, era o inverno, águas congelantes, e eles têm que se lançar naquelas águas para sobreviverem. O povo de Malta, alguns chamam malteses, né, provavelmente, né, era assim que se chamavam os moradores dessa ilha. Quando eles vê
muita gente chegando na água já se toca, um navio naufragou, vamos receber e acolher esse povo. Então eles começam a receber aquele povo, o texto vai dizer, Lucas narrando, que eles acolhem muito bem, fazem uma grande fogueira para o povo começar a se aquecer para não morrer ali congelado. O verso 3 diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Vamos pausar aqui de novo, que aqui eu quero ressaltar novamente uma marca que nós já falamos, que é a marca de uma verdadeira igreja. Se você ler o capítulo 27, você vai ver uma tripulação desesperada, porque estavam numa tempestade. Os especialistas em viagem, tanto o marinheiro como o dono do navio, eles falaram, nós vamos continuar nessa viagem, porque Paulo tinha falado, é melhor a gente parar, mas eles continuaram, veio uma tempestade, tiveram que lançar toda a carga no mar. O texto vai dizer que eles haviam perdido a esperança de vida, pensaram que todos naquele navio, eles iam morrer. Então Paulo se levanta dizendo, eu tive uma revelação de Deus nessa noite, um anjo me apareceu, e se vocês fizerem o que eu vou dizer, vocês podem ficar tranquilo, porque todos vão sobreviver. Paulo, aquele que era prisioneiro que estava no navio, quando ele falou que não era para sair em viagem, ninguém deu crédito, mas agora Deus estava honrando ele, como nós vimos em Atos 27, tudo que ele fala começa a se cumprir. Os marinheiros que queriam lançar bote no mar e sair, eles, não era permitido. E a palavra de Paulo prevalece, e agora todos eles chegam com vida naquela ilha, na ilha de Malta. E o que me chama a atenção era o seguinte, Paulo, ele pisa naquela ilha com a moral aqui em cima, com toda a tripulação daquele navio. Eram mais de 200 homens. Paulo era o cara. Tudo que ele falou aconteceu. Ninguém morreu quando não era para sair porque ia vir a tempestade. Veio a tempestade, estava com a moral lá em cima. Agora nós vemos o Paulo, aquele que quando vê que a fogueira precisa ser alimentada, ele vai catar graveto. Catar graveto servindo aos outros para manter o fogo aceso e as pessoas aquecidas. E aqui eu preciso destacar isso na vida de Paulo, que é uma marca de um verdadeiro cristão, da verdadeira igreja, que é quando se descobre a grandeza de servir. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, não importa o reconhecimento que ele tem, não importa o lugar que ele assumiu, o poder que ele tem, ele sabe que foi chamado para servir. Por que nós falamos isso com tanta propriedade? Porque quando você olha para a vida do nosso Mestre Jesus, que estava ali direcionando cada passo de Paulo, nós vamos ver um Jesus dando pau nos seus discípulos, que queriam status, que queriam poder, que queriam implantar o império terreno. Jesus quebra todo o barato deles, dizendo, não será assim entre vós. Porque eles discutiam quem seria o maior. Não será assim entre vós. E daí na cena, onde eles vão para uma mesa, para participar de uma ceia, todos estão com os pés sujos, encardidos, porque na casa onde eles entraram, não tinha um empregado na porta para lavar os pés, que era a função do menor dos empregados, ficar na porta e lavar os pés daqueles que chegavam com os pés sujos. Era um ato cerimonial, todo judeu tinha que lavar os pés, porque andavam com sandálias em terras de poeira, tinha que lavar o pé. Ninguém lavou, os pés sujos na mesa. Jesus pega a toalhinha, você sabe a história, e vai lavar o pé de um por um. Aquilo, na ótica humana, no meio do povo judeu, era algo tão baixo, que quando Pedro vê Jesus agachado diante dele, ele diz, não Senhor, os meus pés tu não vai lavar. Nós precisamos olhar para o nosso mestre, e aprender a servir. Lembrando, algo muito importante que evidencia-se novamente aqui,
Servir o próximo não é um ato para nos destacar, para nos fazer aparecer. Servir ao próximo é um ato que nós devemos fazer para suprir as necessidades de pessoas, de gente, como aconteceu com Paulo. Viu que precisava botar fogo na fogueira, a fogueira precisava aumentar, botar lenha, ele vai caçar graveto. Jesus, vendo que os pés estavam sujos, ele foi lavar. O ato de servir não é algo para dizer, eu estou fazendo alguma coisa. Tem que ter uma lógica, tem que ter um motivo. Tem pessoas que hoje, dizem, eu vou imitar Jesus. E daí ele combina com alguém para pegar o celular, filmar, e ele então vai lá diante do pés das pessoas que estão bem calçadas, que estão com meia no pé, que não estão com o pé sujo, e pega e começa a lavar o pé, para depois publicar no Facebook ou no YouTube, e ganhar algumas curtidas dizendo, está vendo, eu estou servindo como Jesus serviu. A gente precisa entender que tem que ter uma lógica no servir. Se as pessoas estivessem com os pés sujos, sim, mas há outras necessidades que as pessoas não fazem hoje, como, quem sabe, limpar um banheiro. Se a gente comparar com a nossa mentalidade, o que Jesus fez lá 2000 anos atrás, era isso. O nível que ele se rebaixou, quem sabe, na ótica da sociedade, era isso. Mas a gente sabe que, para Deus, o que importa é um coração rendido, não um tipo de serviço que se faz. É tão digno quanto qualquer outra profissão. Mas a gente precisa suprir as necessidades das pessoas. Por exemplo, é quando você vê a grama do seu vizinho idoso alto e ele não pode mais cortar, você se colocar à disposição para fazer. Quando você vê uma família necessitada de alimento, alimentar. Quando você vê pessoas incapazes de fazer alguma coisa, mas você pode, você fazer, isso é servir, e a grandeza do ser humano está nisso. Quando nós entendemos que nós viemos a esse mundo também para servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida em favor de muitos, e eu e você. Nós precisamos entender que o amor de Cristo, evidenciado em nós, como vai dizer um autor chamado Tom Exley, ele diz, o amor no cristianismo se evidencia com as mangas arregaçadas. É quando eu e você arregaçamos as mangas para ajudar as outras pessoas. Então, isso é a marca de uma verdadeira igreja, quando se descobre a grandeza do servir. Amém? Depois, versículo 4, olha só, vamos continuar. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Eles falaram possivelmente, ou quem sabe, olha só, Paulo passando por algo que talvez eu e você já passamos algumas vezes, vamos passar muito. Um julgamento sem conhecimento da causa. As pessoas olham a circunstância e vão te rotular, vão julgar. Quando viram que Paulo era um daqueles que naufragaram, poxa, muitos entendiam que naquela época os naufrágios como a ira dos deuses. Os deuses devem estar muito revoltados, Os deuses do mar, Poseidon, deve estar muito revoltado. Por isso que esse barco naufragou. Tem alguém ali que está em pecado, tem alguém ali que é um assassino, tem alguém ali que cometeu um erro. Se lembram lá atrás na história de Jonas? Todos começam a orar aos seus deuses vendo se tinha alguma coisa errada, até que descobre que era o Deus de Jonas que estava causando aquela tempestade. Tinha-se essa noção. Viram que Paulo, poxa, sobreviveu a um naufrágio, mas agora foi pegar graveto, uma víbora o pica, e o povo de Malta sabia que aquela víbora era uma cobra que tinha o seu veneno mortal, porque pensaram, logo ele vai então morrer, e já julgaram, esse cara é um assassino, esse cara é ficha suja, esse cara é do mal. Verso 5 diz assim, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum.
Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Paulo nos surpreende. Paulo nos surpreende. Se coloca você na situação de Paulo. Você vai pegar um graveto para alimentar a fogueira, uma cobra te pica. Na hora, a coisa mais lógica, a gente vai buscar um médico. Lucas estava ali. Não recorre a Lucas. Parece que ele tratou a cobra como um bichinho de pelúcia, né? Fez assim no fogo. Mas quando nós voltamos atrás, nós conseguimos entender a tranquilidade deste Paulo, alguém que confiava na promessa de Deus. Eu acredito que Paulo sabia que aquela era uma cobra venenosa, mas Deus já havia falado para ele que ele pisaria em Roma, que ele testemunharia em Roma, que era para ele ser tão firme quanto ele foi em Jerusalém, em Roma. Ele tinha convicção na promessa de Deus, não importa o que acontecesse, Deus havia garantido isso para ele, e ele creu, e aqui a gente pode destacar de uma maneira muito precisa, marca de uma verdadeira igreja, é esse privilégio de desfrutar da proteção do nosso Deus, desfrutar da proteção do nosso Deus. Quando nós vamos ver o nosso mestre designando os seus discípulos para cumprirem o chamado, para irem para a grande comissão, você vai ver isso lá em Marcos capítulo 16, a partir do verso 17, Jesus é bem claro quando diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não será lhe feito mal, e se impuserem a mão sobre os enfermos, estes serão curados. É muito direto a fala de Jesus, dizendo: quando alguém está me representando, quando alguém está aliançado comigo, está no centro da minha vontade, podem perseguir, pode cobra picar, pode até comer algo envenenado, nada lhe causará mal. É promessa do Senhor. Infelizmente, na nossa humanidade equivocada, em muitos cristianismo cambeta, a gente vê as pessoas brincando com Deus. Você provavelmente já viu aí na internet, em algumas igrejas lá dos Estados Unidos, onde nos cultos, eles levam víboras para o púlpito, para as pessoas pegarem serpente para dizer assim: nós estamos cumprindo aquilo que Jesus designou. Pegamos em serpente e não somos picados. E esses dias saiu uma matéria dizendo que um dos pastores foi picado e morreu. Jesus não estava falando disso. Jesus não estava falando de exibicionismo barato. E na minha ótica, isso é brincar com o sagrado. Na minha ótica, sabe aonde se encaixa isso? Quando Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Você se lembra lá na tentação de Jesus no deserto? Mateus capítulo 4. Se você lê em Mateus capítulo 4, capítulo 5, você vai ver da seguinte maneira o diabo tentando o Senhor Jesus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito. Então ele pega um salmo, o diabo pega um salmo e diz: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão pelas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. E olha só a resposta de Jesus, com palavra também. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós olhamos essa realidade, a gente vê que o que acontece por aí nesse mundo distorcido gospel não tem nada a ver com as promessas de Jesus. As promessas de Jesus é proteção, salvamento, livramento para aqueles que estão no centro da tua vontade, aqueles que estão semeando as boas novas do Evangelho, aqueles que estão sendo de fato embaixadores do reino de Deus. O que proceder disso é besteira,
é exibicionismo, é coisa que está totalmente fora dos planos e projetos de Deus para a nossa vida. Agora, como é bom nós sabermos que existe um Deus que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. O versículo 6 vai dizer assim, ó: eles, porém, o pessoal de Malta, esperavam que Paulo começasse a inchar e caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer: ele era um Deus. Aqui a gente vê a opinião volúvel das pessoas que não conhecem e não decifram os planos de Deus e os projetos de Deus. No primeiro momento, é amaldiçoado, é assassino, é um cara do mal, mas não morreu. Opa, ele é um Deus. Opinião volúvel, sem conhecer a realidade. Pessoas que vão de uma ponta a outra, extremos, sem equilíbrio, sem noção do que acontece no mundo espiritual, tomando as suas convicções de vida apenas naquilo que o olho pode ver. Isso não parece com uma teologia que a gente vê aí no Brasil? Que eu já bati tanto aqui nessa terça-feira? Isso não parece que a teologia da prosperidade? Carrão, casona, é de Deus. Pobre, fusca velho, está doente, é do diabo. Uma teologia que não faz sentido, que não tem nada a ver com o nosso Deus. Sabemos que Deus pode prosperar financeiramente, sim, mas tudo com um propósito. Sabemos que na miserabilidade de uma pessoa, ela pode viver de uma maneira muito mais rica, mais em paz, mais feliz, se tem realmente Jesus. O próprio mestre, ele afirma que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas cuidado, porque muitos estão falando em nome de Deus, estão extremos, estão perdidos, estão baseados apenas no que os olhos físicos vê, quando o Senhor nos propõe uma vida direcionada pelos olhos da fé. É o Paulo, sofrendo todas as mazelas, mas ali firmado nos propósitos de Deus, sabendo que as promessas iriam se cumprir. E quando eu olho, irmãos, para isso aqui, eu confesso que, humanamente, parece muito estranho o agir de Deus. Humanamente falando, muito estranho o agir de Deus. Vem uma tempestade porque Deus queria mostrar para aquela tripulação que Ele é Senhor. E que Ele estava assim na vida do apóstolo Paulo. Agora chega numa ilha, Deus permite que uma cobra venha ferir a mão de Paulo, para que os malteses venham reconhecer que há algo de estranho e diferente ali, naquele homem. Mas Paulo sempre estava em sintonia com esse Deus, e a gente não vai ver um Paulo questionando esse agir. É claro, irmãos, sinceramente, isso aqui é um nível de espiritualidade que eu e você precisamos almejar chegar. A ponto de saber que até mesmo as circunstâncias negativas da nossa vida, elas não fugiram do controle do nosso Deus. É a gente saber que se nós estamos em sintonia com o eterno, até mesmo as coisas negativas que acontecem na nossa vida têm propósitos, por mais que muitas vezes nós não entendemos. Poxa, enfrentar uma tempestade para quase morrer, ser picado por uma víbora mortífera, tudo tinha um propósito na vida de Paulo. E Paulo entendia isso, porque tinha sintonia com o seu Deus. Pastor, isso serve para a nossa vida hoje, 2000 anos depois? Sim. A soberania de Deus continua a mesma, o poderio do nosso Deus continua o mesmo. A chance de nós fazermos uma aliança com Ele, a oportunidade de ser redimido pelo sangue de Jesus e fazer parte da família de Deus continua a mesma. O que talvez mudou foi a nossa fé. Foi a nossa capacidade de ter a visão espiritual, de se entregar totalmente ao Senhor, de saber que até mesmo as coisas que nós passamos negativamente cooperam para o nosso bem. Pastor, você está falando isso da minha vida, que estou prestes a perder o emprego?
Pastor, o senhor está falando da situação financeira que eu também estou vivendo? Pastor, o senhor está falando do roubo que aconteceu na minha casa? Eu estou falando de tudo isso. Irmãos, pensa num cara chateado, desesperado, indignado, esse ano quando roubaram a minha casa. 1 mês e meio depois que eu estava morando lá, furtaram a minha casa. Questionei, perguntei, mas por quê? Que coisa? Mas depois a gente vai entendendo os propósitos de Deus, os trabalhar de Deus. E a gente, quando começa a entender, a gente levanta a mão e diz: obrigado, Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. A gente olha para um José, traído pelos irmãos, preso, depois caluniado. A gente não consegue, às vezes, naquele momento, entender os planos de Deus, mas ele precisava passar por tudo aquilo para chegar onde chegou. A nossa vida, irmãos, se estamos aliançados com Deus, entenda isso. Até mesmo as coisas negativas que acontecer, se você está em sintonia com o Senhor, pode descansar. Pode descansar. Porque o Senhor se responsabiliza de colocar você lá no lugar certo. E essas crises vão gerar o amadurecimento e o crescimento necessário para você desfrutar a bênção completa. Só não confunda a irresponsabilidade humana com a permissividade de Deus. Porque é lamentável quando nós vemos um monte de gente descrente, pratica totalmente o contrário que está na Bíblia, colhe morte, e daí alguns ainda vão culpar Deus, né? Vão culpar Deus. Casa fora da vontade de Deus, vive uma vida presa aos vícios, peca o tempo todo, e daí depois, quando vê as consequências, que Deus está permitindo isso? Plantou, está colhendo. Mas Deus é tão misericordioso, que até para esses filhos, Ele abre o braço e diz: se voltar, eu restauro. Se voltar, eu coloco em lugar de honra novamente. A misericórdia do nosso Deus é fantástica, é maravilhosa. Quando nós falamos disso, a gente entende o que Paulo, depois que ele é levado lá e chega em Roma, Filipenses capítulo 1, verso 12, ele vai dizer assim: olha, eu quero, irmãos, que vocês saibam, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele vai citar todas as coisas que aconteceram negativamente para ele, contribuíram para o sucesso do Evangelho. E daí, a gente também pode pegar o que Paulo vai dizer, que muitos também distorcem, né? Um versículo da Bíblia que todos amam: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, se você olhar o contexto, no português fala posso todas as coisas. O mais certo de tradução deveria: suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Paulo vai dizer: eu sei ter fartura, eu sei ter o filé mignon na mesa, mas eu sei também ter o pão seco. Eu sei estar dormindo numa cama king size, mas eu sei também estar dormindo no chão. Eu sei estar sendo perseguido, como sei estar não sendo perseguido. Eu posso todas as coisas, por quê? Tem um Deus que me fortalece, tem um Deus que me dá força, tem um Deus que me capacita a enfrentar todas as setas que vêm contra mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso 7, vamos lá, vamos seguir, senão a gente não vai acabar hoje. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram também curados.
Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos o suprimento de que necessitávamos. Passamos 3 meses, embarcamos num navio que tinha ali passado o inverno, era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportamos em Siracusa e ficamos ali 3 dias. Deixa eu refletir um pouquinho contigo nessa passagem. Tempestade, permissão de Deus. Vibra, permissão de Deus. Naquele inteirinho, o governador da ilha de Malta estava com o seu pai acamado, com o seu pai enfermo. E vamos colocar aqui, né? Por coincidência, a gente sabe, né, que é uma cristocidência, tudo no mesmo tempo. Como que Paulo se destaca entre todos os prisioneiros, mais de 200, para ser convidado para ir para a casa de Públio? A cobra picou, eles pensaram que ele tinha alguma coisa especial, falaram até que era um deus. O governador da ilha: eu quero conhecer, quem que é esse cara especial que está na nossa ilha? Você entende os projetos de Deus? Chama ele para ficar aqui na minha casa. Então Paulo vai 3 dias ficar ali na casa do governador da ilha, e lá então fica sabendo que o pai dele estava doente. Paulo ora, ele é curado, de repente a notícia toda se espalha na ilha, e todos os enfermos estão querendo a oração desse homem de Deus que estava lá. O texto diz que Paulo fica 3 meses, 3 meses, e quando eles vão se despedir, o texto diz que o povo estava tão maravilhado pelo que tinha acontecido naqueles 3 meses ali, que eles falaram: nós vamos dar todo o suprimento necessário para vocês. O barco alexandrino que parou lá, saiu forrado de suprimento, porque um homem de Deus havia pisado naquela ilha, e nunca mais aquela ilha foi a mesma. E aqui, a gente precisa parar para pensar o que Deus pode fazer em 3 meses numa cidade, num lugar, quando alguém se rende a Ele e mantém essa conexão. 3 meses de trabalho, você pode revolucionar a sua empresa. 3 meses numa nova vizinhança, você pode revolucionar aquela vizinhança. 3 meses num lugar, você pode ser intensamente e poderosamente usado por Deus. Fica um baita exemplo de Paulo para nós. Depois, verso 12: aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Então você pode ver no mapa, né? Saíram de Malta, conseguiram ir para Siracusa, ficaram 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e chegamos a Puteoli. No dia seguinte, e ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar 1 semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando, e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Aqui tem muitas lições que nós podemos aprender, não vai ter como falar de todas, mas você vê que a notícia se espalhou, a notícia chegou lá em Roma, antes mesmo de Paulo, que ele estava indo, né? Mandaram um WhatsApp, né, o pessoal lá de Roma: ó, Paulo está chegando aí, vocês recebam ele com alegria, homem de Deus, né? E o povo, quando Paulo chegou, já estavam ali ansiosos, desejosos de recebê-lo, e é lindo quando nós vemos as promessas de Deus se cumprirem na vida de Paulo. Irmãos, você imagina a cena: Paulo, um presidiário, chegando em Roma. Quem foi receber? Alguns irmãos da igreja de Roma, que Paulo já havia mandado uma carta para esse povo, sabiam quem era Paulo, foram receber. Agora, a entrada de Paulo em Roma não se compara com a entrada de tantas outras pessoas que já tinham passado ali. Quantos imperadores, quantos comandantes, senadores, quanta gente importante já havia pisado na Roma.
Ali chega humildemente um prisioneiro, chamado Paulo, mas na soberania de Deus, lá na frente, a gente vai ver que de todas as pessoas que passaram naquele lugar, o maior influenciador foi Paulo. Não é à toa, né, que até hoje, Roma é considerado uma das capitais do cristianismo da humanidade. Infelizmente se distorceu, depois que Constantino veio e veio a igreja católica romana. Mas o maior influenciador para que a igreja romana fosse uma igreja forte, madura, embasada, certamente um deles era esse homem cheio do Espírito Santo, chamado apóstolo Paulo. E eu fico imaginando justamente isso, o cristão e as promessas de Deus, porque isso aqui é marca de uma verdadeira igreja. Crer nas promessas de Deus e saber que as promessas vão se cumprir. Irmãos, a Bíblia toda nos incentiva a jamais duvidarmos do que Deus promete aos seus. Na ótica humana, um prisioneiro exigir chegar a Roma para ter com o imperador não tinha a menor lógica. Mas ele passa por tudo aquilo, passa por tribunais, passa por julgamento, passa por prisões, passa por tempestades, tudo, enfrenta tudo. E agora Paulo está entrando em Roma, vendo as promessas de Deus se cumprir. Quando ele está lá, o que ele faz? O texto diz, e Paulo deu graças a Deus. E o dar graças a Deus fez ele se sentir encorajado. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, quando nós estamos aliançados no Senhor, você vai ver os planos e as promessas de Deus se cumprir na sua vida, e isso precisa gerar em você motivação para continuar caminhando, mas jamais duvide das promessas do Senhor, mesmo quando a circunstância dizem não. Dê um passo de fé, como Paulo o tempo todo deu, convicto que ele veria Roma, chegaria porque Deus tinha falado. Lá em Gênesis, você vai ver uma história muito parecida de fé, quando Deus promete para um velho de 75 anos, que ele seria pai de multidões, né? Você imagine, o velho Abrão tentou a vida inteira ter filho com Sarai, e nada aconteceu. Deus aparece para ele e diz, não, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar, confia. Os anos vão se passando e nada acontece. Certa vez Deus aparece novamente para ele e faz uma reafirmação da aliança, dizendo, o teu nome vai se mudar, não vai mais chamar Abrão, grande pai, o seu nome vai se chamar Abraão, pai de multidões. Só que o nome, gente, é uma marca que nós temos. Quando você vai em qualquer lugar, a primeira coisa que pergunta, qual é o teu nome? Prazer. Qual é o teu nome? Abraão. Uau, pai de multidões. Quantos filhos você tem? Por enquanto nenhum. Mas ele estava honrando o nome que Deus deu para ele. Eu me chamo Abraão, pai de multidões. Não tenho nenhum filho ainda, mas eu sei que vai vir. E com 100 anos, o velhinho vê a promessa de Deus se cumprir. Isso é o quê? Perseverar, não perder a fé, saber que as promessas de Deus não caem por terra. O que Deus te prometeu? O que Deus falou para você? Se você é cristão, você pode apresentar um cesto cheio de promessas de Deus. Se você é cristão, você sabe que você não está só, porque Ele prometeu que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você é cristão, você sabe que esse mundo e as mazelas desse mundo são tudo passageiro, porque Ele nos prometeu mansões celestiais.
Se você é cristão, você pode desfrutar de uma paz que vai além da circunstância, porque a paz que Ele dá é diferente da paz que o mundo dá. Tudo isso são promessas que todos nós temos. Se agarre a essas promessas. Se agarre a essas promessas. Vamos continuar. Quando chegamos a Roma, verso 16, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, e quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eu acho interessante o que Paulo faz. Um ato de muita prudência, muita transparência e muita firmeza. Ele tinha conversado já inicialmente com os cristãos ali de Roma, e agora ele chama alguns dos líderes do povo de Israel, aqueles que ainda não eram cristãos, para esclarecer por que ele estava ali. Porque a gente sabe que os judeus que foram os principais perseguidores, e eles que inflamaram o povo contra Paulo. E agora ele chega a Roma, ele chama os líderes de Roma com precaução. Talvez tinham chegado ali notícias a respeito dele, e ele foi esclarecer, e claro, Paulo sempre de uma maneira muito esperta: eu estou sofrendo todas essas coisas, eu estou preso por causa da esperança de Israel, a esperança messiânica, a esperança de libertação. Verso 21, e eles responderam: olha, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso, ao lugar onde ele estava, porque estava preso, então o povo foi a ele, né? Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicação e lhe testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Olha só a sagacidade de Paulo. Eu vou falar uma linguagem que eles entendem. Eu não vou apenas falar de Jesus me desligando daquilo que eles acreditam. Eu vou pegar a lei, eu vou pegar os profetas. Isso vai dar base para eles entenderem o Evangelho. E nós já falamos sobre aprender a testemunhar, né? Ou seja, falar algo que faz lógica para as pessoas. O verso 24: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, dizendo: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, eu quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Versículo 29, depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Irmãos, Paulo chamou o povo, agora de novo os israelitas, para explicar a respeito do Evangelho de Deus. O texto deixa bem claro que o povo começou a eles mesmos discutir entre eles, porque uns concordavam com Paulo: realmente, esse Jesus é o Cristo que nós esperamos, cumpre todas as profecias. Outros falaram: não, isso não tem nada a ver, o Messias ainda não veio, nós ainda não fomos libertos do jugo dos romanos. Então, não entenderam que Jesus era o Messias. Cria-se uma grande discussão, e Paulo, no meio daquela discussão acalorada, ele pega uma
profecia de Isaías e aplica ali na hora. Olha a coragem, a determinação e a convicção de Paulo, falando sobre a dureza do coração, falando que justamente porque não houve o Espírito Santo, os olhos não conseguem ver, os ouvidos não conseguem ouvir a verdade, o coração não se rende àquilo que era realmente, de fato, o cumprimento das Escrituras. E Paulo é duro ali, ou seja, verdade absoluta. O que é certo, o que é errado, vocês estão cegos diante de algo tão claro. O verso 30 vai dizer: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Irmãos, eu acho fantástico isso aqui também. A liberdade que Paulo tinha durante esses 2 anos, que ele ficou ali em Roma. Ele ficou 2 anos, mas ele não estava numa prisão comum. Parece que ele teve a oportunidade, sim, de alugar uma casa e ficar ali sob vigilância. Ele não podia sair, tinha sempre um soldado romano com ele. E a gente vê o evangelista Paulo o tempo todo, eu acredito, falando de Jesus também para os soldados, para as pessoas importantes que ouviam falar que tinha um prisioneiro em Roma e agora queriam conhecer esse camarada, porque Paulo, quando ele vai escrever aos Filipenses, e Paulo ali preso em Roma, ele escreve algumas cartas. No capítulo 4, verso 22, na carta aos Filipenses, ele vai dizer para o povo lá de Filipos, que todos os santos de Roma o saúdam. E ele vai destacar alguns, especialmente os da casa de César. Olha só, nesse tempo que Paulo fica em Roma, o evangelho chega também aos irmãos que estão na casa de César, ou seja, pessoas de alta importância, que estavam na cúria, pessoas que estavam ali, no governo romano, soldados, generais, pessoas que coordenavam as atividades em Roma. Paulo estava ali fazendo a diferença também entre essas pessoas. O verso 31, para a gente concluir: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Irmãos, Paulo preso, sabia que o evangelho não estava preso. Ele estava limitado, mas mesmo assim, achou um jeito de proclamar o evangelho, seja para alguém que está perto dele ou através das cartas. E aí nós vamos ver ele escrevendo Efésios, nós vamos ver ele escrevendo Filipenses, nós vamos ver Paulo escrevendo Colossenses, tudo a partir de Roma. Os historiadores vão dizer que, lamentavelmente, nós não temos um veredito final ali no livro de Atos. Encerra ali no versículo 31 e aí? Fala que Paulo estava preso, mas continuava pregando livremente, falando de Jesus. O que acontece com Paulo? A gente não tem nas Sagradas Escrituras o veredito final da vida de Paulo. O que nós sabemos é o seguinte: o que nós sabemos através de alguns historiadores, principalmente de um historiador chamado Eusébio de Cesareia, que ele vai escrever um livro chamado História Eclesiástica, 300 anos depois de Cristo. As informações que se tem é que Paulo depois é solto durante um tempo, e ele prega o evangelho em algumas cidades. Alguns teólogos acreditam que Paulo chegou a pisar na Espanha, e pregou também o evangelho na Espanha. Sabemos que depois Paulo é preso, e ele não mais vai estar numa casa alugada. Sabemos que Paulo, ele vai estar numa masmorra. Paulo vai estar numa situação caótica no fim da sua vida, porque quando ele escreve a sua última carta, que é para quem? Timóteo, o jovem Timóteo, nós vamos ver Paulo pedindo carecidamente que Timóteo vá vê-lo e que leve a sua capa, porque o inverno está chegando e ele não tinha nada para se cobrir. Paulo, no fim da sua vida, aparenta estar sozinho, estar sem recursos que possam suprir as suas necessidades básicas, mas nós vamos ver um homem convicto do seu chamado, do cuidado de Deus sobre si,
E ele diz: eu estou para ser derramado como cheiro suave ao Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É nessa perspectiva, não tem como, a gente deveria pegar a segunda carta de Paulo a Timóteo e ler ela inteira hoje, para nós vermos as últimas palavras de Paulo. O que nós sabemos é que Paulo, ele morre, provavelmente no ano de número 67, depois das perseguições desencadeadas pelo imperador Nero, quando incendeia Roma em 64, joga a culpa nos cristãos, e a partir disso uma grande perseguição invade toda a Roma e ao redor de Roma. É nessa época que os cristãos começam a ser lançados também com os escravos para ser comido pelos leões, que eles são espetáculos juntamente com os gladiadores, que os cristãos são amarrados pelos cavalos e arrastados pelas ruas da cidade, que os cristãos são incendiados e servem como tochas humanas para iluminar as praças públicas de Roma. É nesse tempo que essas coisas começam a acontecer, 64, 65, 66, 67 e nessas perseguições, nós sabemos que tanto Paulo quanto Pedro, eles são martirizados em Roma. Pastor, e aí? Encerra assim? Não encerra assim. Nós vamos para Atos 29, e Atos 29 fala do quê? Atos 29 fala de mim e de você. Não está na Bíblia, você não precisa procurar Atos capítulo 29. Atos 29 está sendo escrito ainda. Atos 29 é a história da igreja cristã, pós-igreja primitiva. Atos 29, nós vamos ver uma série de pessoas. Em Atos 29, nós vamos encontrar diversos personagens, como Agostinho, como Tomás de Aquino, como Lutero, como Zwinglio, como Calvino. É nesse período que nós vamos encontrar os morávios, nós vamos encontrar o conde Zinzendorf, nós vamos encontrar Jonathan Edwards, nós vamos encontrar John Wesley, nós vamos encontrar George Whitefield, nós vamos encontrar durante Atos 29, todas essas pessoas, William Seymour, nós vamos encontrar Daniel Berg, Gunnar Vingre, nós vamos encontrar todos esses personagens que ainda estão escrevendo a história. E daí você pode olhar para o lado e ver alguém que faz parte dessa história. Nós precisamos entender, irmãos, que a história da igreja continua sendo escrita. Nós precisamos entender que uma grande responsabilidade está sobre o meu ombro e o seu ombro. Se hoje nós desfrutamos dessas maravilhas de conhecer o Evangelho, é porque houve um Pedro, houve um Paulo, houve diversos apóstolos e apóstolas, ou episcopisas, mulheres e homens de Deus, que tinham conexão com os céus, e mesmo inseridos num mundo conturbado, errante, pecaminoso, eles se mantiveram puros, deixaram evidenciar-se nas suas vidas as marcas de uma verdadeira igreja, e por isso hoje nós colhemos esses benefícios. Daqui 100 anos, os nossos netos, bisnetos e tataranetos vão estar colhendo o que nós fazemos hoje com o Evangelho. A minha oração, o meu desejo é que você entenda essa responsabilidade e deixa que as marcas da verdadeira igreja fluam no seu comportamento e você seja sal e luz nesse mundo. Amém? Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar 10 minutinhos. Vamos falar com esse Deus. Vamos manter a sintonia com o Criador do Universo.